Bom dia, irmãos. Espero que estejam todos bem dispostos. Vamos então abrir as nossas Bíblias no segundo livro, Samuel, capítulo 6. Segundo livro de Samuel, capítulo 6. E diz assim o texto, que é base para o nosso estudo esta manhã. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo, partiu para Balá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Pérez Uzá até ao dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria, fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela. E vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes de que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos, até ao dia da sua morte. Então até aqui o texto que serve de meditação para o estudo desta manhã. Normalmente nós usamos uma expressão quando nos queremos referir a alguma coisa que não gostamos de brincar, não é?
Usamos a expressão que com coisas sérias não se brinca. Talvez nós digamos muitas vezes isto aos nossos filhos, quando eles brincam ou dizem alguma piada sobre um assunto que nós consideramos sério. No mundo do humor ou dos humoristas, muitas vezes se discute se há limites para o humor, se há limites para fazer piada sobre determinados assuntos. Há quem diga que não, há quem defenda que sim. Há quem diga que para ser humor a sério não pode ter limites. A verdade é que quem tem princípios certamente saberá e entende que verdadeiramente com coisas sérias não se brinca. O título desta mensagem, da mensagem desta manhã, é Com princípios sérios não se brinca. Vimos no último capítulo, no capítulo 5, que finalmente Davi é aclamado, é reconhecido como rei de Israel. Ele já tinha sido ungido rei sobre Judá, mas agora finalmente parece que tudo aquilo para o qual Davi se tem preparado, todas as promessas de Deus a seu respeito, estão a cumprir-se. Vemos que Davi, no capítulo 5, é ungido rei sobre todo Israel. Davi conquista Sião. O reinado de Davi começa a ser reconhecido, ou ele começa a ser ele próprio reconhecido como um bom rei. As coisas estão a acontecer de uma forma positiva. Vemos que no final do capítulo 5, Davi volta a derrotar os seus maiores inimigos, os filisteus. Então parece que tudo está a acontecer de uma forma aceitável, de uma forma boa e positiva para Davi. Quais são as prioridades de Davi no momento de festa? O que é que Davi considerará importante fazer no momento em que tudo corre bem? Em que tudo está de acordo com aquilo que ele sempre esperou? Em que tudo está de acordo com aquilo que Deus prometeu para a sua vida? Podemos também pensar quais são as nossas prioridades na nossa vida quando tudo corre bem. Sim, porque também há momentos em que tudo corre bem, certo? Há momentos em que as coisas não correm bem, as coisas não estão de acordo com a nossa vontade. Nós muitas vezes falamos sobre isso, sobre esses momentos de crise, de dúvida, de dificuldade, mas também há momentos na nossa vida de sucesso, ou de aparente sucesso, em que as coisas estão bem connosco, estão bem com a nossa vida, se desenrolam segundo os nossos planos ou os nossos propósitos. O que é que Davi terá feito, ou qual terá sido a sua prioridade no momento de sucesso? Versículos 1 e 2 dão-nos resposta a isso mesmo. Diz-nos que Davi ajuntou todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e tomou uma decisão. É isso que significa o dispor-se. Dispor-se é tomar uma decisão e ir. Ele dispôs-se com todo o povo que tinha consigo e partiu para Balaá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. O anseio pela presença de Deus leva a Davi a preparar uma expedição, a montar um plano, a tomar uma atitude de ir buscar a arca para junto de si, de resgatar a arca que estava num sítio diferente de Jerusalém para junto de si. Mais do que qualquer coisa terrena, mais do que qualquer coisa que acrescentasse ou fortalecesse o seu já reinado forte, ele toma uma decisão que revela que ele ansiava pela presença de Deus. Ansiava para que a arca do Senhor estivesse junto de si, junto do seu reino. Vamos abrir aqui um pequeno parênteses para voltarmos a falar um bocadinho acerca da arca. Eu sei que nós já falámos acerca da arca no primeiro livro de Samuel, no capítulo 6 e 7. Mas precisamos voltar a lembrar alguns princípios do que significava a arca para entendermos claramente o que acontece neste capítulo e neste episódio. Precisamos entender o que era a arca e o que representava a arca.
E para isso convido-vos a fazermos algumas leituras. A primeira leitura é no livro do Êxodo, capítulo 25. Lá nós vamos ver como o Senhor transmite a Moisés a sua intenção e pormenores acerca da construção deste objeto. Do versículo 10 ao versículo 16, poderíamos ler até ao versículo 22, porque do versículo 17 ao 22 fala sobre o propiciatório, que era o quê? A tampa desta arca, era o que tapava esta arca, e havia vários elementos neste propiciatório. Mas diz-nos no versículo 10 o seguinte: também farão uma arca de madeira de acácia de 2 côvados e meio. Será o seu comprimento de 1 côvado e meio a largura e de 1 côvado e meio a altura. De ouro puro a cobrirás por dentro e por fora, e cobrirás e farás sobre ela uma bordadura de ouro ao redor. Fundirás para ela 4 argolas de ouro e as porás nos 4 cantos da arca, 2 argolas de um lado dela e 2 argolas no outro lado. Farás também varais de madeira de acácia e os cobrirás de ouro. Meterás os varais nas argolas aos lados da arca para se levar por meio deles a arca. E este pormenor é importante, para se levar por meio deles a arca. Os varais ficarão nas argolas da arca e não se tirarão dela, e porás na arca o testemunho que eu te darei. A construção desta arca, como já sabemos e estamos a relembrar, foi dado pelo próprio Deus a Moisés. E há pormenores da sua construção que são importantes. Não só Deus dá a instrução para que a arca se construísse, mas o texto bíblico nos mostra que depois dela ser construída, ela tinha um significado muito importante para o povo. No livro de Números, capítulo 10, versículos 34 a 36, nos é dito que Moisés estava plenamente consciente de um dos grandes significados da arca. E um dos grandes significados da arca era a presença de Deus junto do seu povo. Quando a arca estava presente, isso simbolizava, isso significava que Deus estava presente. E Moisés revela claramente essa consciência. Moisés revela que a arca quase que representa o Senhor como um guerreiro divino que ia adiante deles nas batalhas. E por isso a arca era levada em todas as batalhas. Mas a arca, segundo Moisés, também representava a proteção de Deus, quando o povo simplesmente estava junto no arraial. O livro de Números, como já dissemos, no versículo 34 e 35 do capítulo 10, diz que acontecia que, partindo a arca, Moisés dizia: levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os que te odeiam. E pousada ela, ou seja, trazida de volta, dizia Moisés: volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel. Moisés sabia e ensinava ao povo que a arca representava, então, a presença de Deus. Deus estava presente. Era um dos seus significados. Mas há mais significados. No livro do Levítico, capítulo 16, nós vemos que o texto bíblico nos leva para outro significado da arca. A arca representava também o ato de reconciliação do Senhor com o seu povo. Diz o versículo 14, mais uma instrução do Senhor que dizia o seguinte: e tomará do sangue do novilho e com o seu dedo aspergirá sobre a face do propiciatório, a tampa da arca, para o lado oriental, e perante o propiciatório espargirá 7 vezes do sangue com o seu dedo. Depois degollará o bode da expiação, que será pelo povo, e trará o seu sangue para dentro do véu, e fará com que o seu sangue, como fez com o sangue do novilho, e o espargirá sobre o propiciatório e perante a face do propiciatório. Portanto, neste ato de sacrifício de animais que faziam a expiação do pecado do povo, a arca tinha um papel fundamental, tinha um papel importante. Para lembrar, a arca ficava marcada
pelo sangue que era colocado com o dedo no propiciatório, para lembrar que Deus faz reconciliação com o seu povo, para lembrar que Deus expia o pecado do seu povo. É o segundo significado. Mas há ainda um terceiro significado. Na arca, o que é que estava colocado? Dentro da arca, uma das coisas mais importantes eram as tábuas da lei. Elas estavam lá guardadas. E podemos abrir, ou podemos ler, ou acompanhar em Deuteronômio capítulo 10, que nos dizem exatamente isso. Quando o Senhor dá instruções a Moisés para que pela segunda vez, e sabemos que foi uma segunda vez, ele preparasse as tábuas da lei e escrevesse lá os 10 mandamentos, ele tinha instruções para guardar essas tábuas onde? Dentro da arca. Colocá-las dentro da arca. Deuteronômio capítulo 10, versículo 1 a 5 diz: naquele mesmo tempo me disse o Senhor: alisa 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e sobe a mim ao monte, e faz-te uma arca de madeira. E naquelas tábuas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste, e as porás na arca. Assim, fiz uma arca de madeira da acácia, alisei 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e subi ao monte com as 2 tábuas na minha mão. Então escreveu nas tábuas, conforme a primeira escritura, os 10 mandamentos, que o Senhor vos falara no dia da Assembleia, no monte, no meio do fogo, e o Senhor me as deu a mim. E virei-me e desci do monte, e pus as tábuas na arca que fizera. E ali estão, como o Senhor me ordenou. Ali estão, como o Senhor me ordenou. A arca era, portanto, um símbolo também da direção de Deus para o seu povo. A arca era um símbolo, era um objeto que guardava as instruções que Deus tinha dado ao seu povo. Era um lugar onde se guardava o caminho que Deus tinha trilhado para o seu povo. Aquilo que Deus tinha dito que era necessário eles viverem. Portanto, este objeto significava, representava e simbolizava também a vontade de Deus em revelar a sua vontade ao seu povo, em mostrar-se conhecido, em mostrar o que Ele queria que o povo vivesse. Portanto, estes eram alguns dos significados da arca: a sua presença, a sua reconciliação e a sua revelação. Tudo isto a arca representava. Então agora voltamos a Davi, ao segundo livro de Samuel, feita este pequeno resumo do que representava a arca, destes princípios acerca da arca. E este episódio que nós lemos aqui, ele está descrito também no primeiro livro de Crónicas, capítulo 13, versículos 1 a 4, pelo menos estes primeiros versículos, do versículo 1 a 4. Tomou conselho com os capitães, ou seja, o relato é mais pormenorizado. Davi toma conselho com os capitães dos milhares e das centenas e com todos os líderes. E Davi comunica à congregação de Israel esta intenção que já lemos há pouco, nos primeiros 2 versículos. Ele pergunta: o que é que vos parece? E se isto vem do Senhor nosso Deus, que enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas nas suas cidades e nos seus arrabaldes, para que se reúnam conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Estou a ler 1 de Crónicas. Então disse toda a congregação que se fizesse assim, porque este negócio pareceu reto aos olhos do povo. Então assim foi. Qualquer outra coisa para Davi, fosse o seu sucesso, fosse o bem-estar do seu reinado, não substituía a magnificência da presença de Deus. Então ele faz este desafio ao povo, aos capitães dos milhares, para que fossem buscar a arca que tinha sido deixada desde o tempo de Saul lá, num lugar bem longe de Jerusalém. O que Davi realmente buscava era a presença de Deus. Ele não se esqueceu de Deus num tempo bom, num tempo de prosperidade do seu reino. Ele não se esquece de Deus. Já vimos Davi em muitos textos que temos visto, quer no primeiro livro de Samuel, quer no segundo, Davi a recorrer a Deus em tempos difíceis. Em tempos em que é perseguido por Saul. Em tempos em que a vida dele está em jogo.
está em perigo, está em risco. Podemos pensar, bem, Davi só se lembra do Senhor quando precisa do Senhor. Mas neste texto vemos exatamente o contrário. Davi a lembrar-se do Senhor exatamente no momento de sucesso, de momento de prosperidade em que tudo corria bem. Então isto diz-nos que ele priorizava acima do seu bem-estar ou do bem-estar do seu reino Deus estar no seu reino, Deus estar na sua vida, Deus estar junto de si. Ele não se contenta com as vitórias que Deus lhe vai dando, mas ele anseia, acima de tudo, pelo Deus que lhe dá as vitórias. E isto é um ensino para nós. Nada daquilo que recebemos de Deus, nenhuma bênção que recebemos diariamente de Deus, deve retirar-nos o desejo de estarmos na sua presença. Não é suficiente sermos abençoados por Deus. Nós precisamos de ansiar estar na presença de Deus, perceber quem Ele é, gozar da sua beleza e da sua santidade. E Davi mostra-nos isso. Ora, ainda que o coração de Davi estivesse no lugar certo, que a intenção fosse boa, como já vimos, dos versículos 3 aos versículos 9, as coisas não correram muito bem. Ou podemos dizer que as coisas não correram nada bem. A intenção de Davi era a melhor. O coração de Davi estava no sítio certo, no lugar certo, na perspectiva certa. Mas tudo aquilo que vai acontecer a seguir não corre bem. O que é que acontece? Primeira expressão que eu queria que nós atentássemos. Versículo 3. Carro novo. Puseram a arca de Deus num carro novo. Este modo de transportar a arca é copiado, sabem de quem? Dos filisteus. Lá no primeiro livro de Samuel, nós vemos que os filisteus, houve uma altura que roubaram a arca, ficaram com ela. E como é que eles transportavam a arca? Num carro novo. Foi assim que eles transportavam a arca. Lá no primeiro livro de Samuel, capítulo 6 e 7. E o que é que Davi e o povo, neste momento, fazem? Eles vão buscar a arca e põem a arca num carro novo. Pegaram nela na casa de Abinadab, que estava no outeiro. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, vão à frente, guiam este carro novo. E isto parece, de facto, uma boa ideia. Talvez fosse mais rápido. Mais rapidamente eles conseguiam trazer a arca para junto de Jerusalém. Mais rapidamente conseguiam trazer aquilo que representava a presença de Deus para junto de Jerusalém. Talvez eles pensassem, bem, em metade do tempo nós conseguimos ter aqui a arca. Mas a verdade é que este procedimento negligencia a orientação divina relativamente ao transporte da arca. A arca, como nós há pouco lemos, estava equipada com o quê? 4 argolas, 2 de um lado, 2 de um outro. E tinha sido preparado 2 varais para colocar nessas 2 argolas. Para quê? Para que a arca fosse transportada como? Aos ombros, à mão. Não era para utilizar um carro. Deus não só dá instruções de como deveria ser a arca construída, mas Deus dá instruções de como ela deveria ser transportada, levada. Ela tinha que ser carregada aos ombros dos sacerdotes. Portanto, esta inovação criada e executada pelos filisteus nunca poderia ter sido copiada por Davi. Davi não poderia retrazer para o povo esta inovação, entre aspas. Como já vimos, a intenção pode ter sido a melhor de todas. Mas a santidade e o mandamento de Deus não foram preservados. A intenção pode ter sido a melhor, mas a santidade e o mandamento de Deus não foram preservados. O texto nos diz que Davi e toda a casa de Israel se alegravam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, com harpas, com saltérios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos.
Tudo corria bem. O povo exultava, Davi estava alegre, Davi estava contente com este procedimento, com esta atitude de trazer de volta a arca do Senhor. Mas não é esta exultação, não é esta alegria que convencem o Senhor. Nós podemos mudar algumas coisas. Há costumes e há tradições que forçosamente elas são alteradas. Mesmo no ato de adorar o Senhor, no momento de culto ao Senhor, nós não devemos agarrar-nos a costumes e tradições julgando que isso são princípios. No entanto, se os costumes e as tradições podem ser alterados, os princípios, não. Com coisas sérias não se brinca. Os princípios não podem ser alterados, são eternos. São dados por Deus. Não são para inovar, não são para reconstruir. Deus tinha dado ordens acerca de como a arca deveria ser construída, mas também como deveria ser transportada. E eles o fizeram de uma forma errada, levando num carro novo. Mas diz-nos no versículo 4 que levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab. Ou seja, se a forma de transporte da arca estava incorreta, também as pessoas que as transportam não eram as pessoas que Deus tinha dito que deveriam transportar. Não só a forma estava incorreta, mas também as pessoas que os faziam não eram o que Deus tinha dito que deveriam fazer. Números capítulo 4, versículos 15 a 20. Diz assim: havendo depois Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então os filhos de Coate virão para levá-lo. Ou seja, os filhos de Arão arrumavam todas as coisas. E quem é que transportava as coisas do santuário? Quem era? Os filhos de Coate, os coatitas. Mas no santuário não tocarão, ou seja, eles só transportavam, não podiam tocar nas coisas. Ok? Eles não podiam tocar nas coisas, só transportavam. Quem arrumava eram os filhos de Arão. Mas no santuário não tocarão para que... O que é que está lá escrito? Para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária e o incenso aromático e a contínua oferta dos alimentos, o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e tudo o que nem lá, o santuário e os seus utensílios. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: não deixareis extirpar a tribo das famílias dos coatitas, do meio dos levitas, mas isto lhes fareis para que vivam e não morram, quando se aproximarem das coisas santíssimas. Arão e os seus filhos virão, e cada um colocarão no seu ministério e no seu cargo, porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Era a um povo, a um grupo, a uma família específica que era dada a ordem para transportar. Vale a pena destacar ou lembrarmos que a arca ficou durante 20 anos na casa de Abinadab, depois que ela foi devolvida pelos filisteus. Os filisteus roubaram a arca, mas depois devolveram-na. Não quiseram mais a arca junto de si, estavam com medo dela. E esta arca ficou na casa de Abinadab. Lemos isto no capítulo 7 da 1 Samuel. E é este homem, Eleazar, filho de Abinadab, que fica responsável pela arca. E Uzá e Aiô, que são aqueles que o texto nos diz que estão adiante do carro, que guiam o carro, eram filhos de Eleazar. Ou seja, netos de Abinadab. Podemos dizer que seriam as pessoas indicadas para transportar a arca, porque eram eles que estavam há 20 anos, ou era esta família que estava há 20 anos responsável por cuidar da arca. Mas uma coisa nós sabemos: eles não eram coatitas. Eles não eram coatitas. Então, toda a celebração, toda esta alegria que vemos no versículo 5, todo este exultar perante esta ação de trazer a arca de volta para casa, não fazia prever o que está para acontecer já a seguir, no texto.
Eles não puderam evitar a morte de Uzá. Diz-nos o texto que, quando chegaram à era de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Que tragédia! Quando chegaram a um lugar, Uzá, um daqueles que guiavam o carro, estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tinham tropeçado, não é? É isso que diz o texto. E para que a arca não caísse, não sabemos, o texto não nos diz que a arca estava a cair, mas coloca a mão e por esta irreverência, diz o versículo 7, é esta a expressão, morreu ali junto à arca de Deus. É um episódio estranho, difícil de analisar, difícil de perceber. A punição que cai sobre este homem, sobre Uzá, deixemos claro isto, não é apenas ou somente porque ele estende a mão à arca. Este homem não morre ali só por isto, e isso é mais importante, mas este homem morre porque tudo aquilo que está a ser feito desde o início é contrário à vontade de Deus. É feito de forma irregular, é feito de uma forma errada. Ele foi morto não só pelo contacto com a arca, mas porque, acima de tudo, a arca representava o quê? A santidade de Deus. O erro principal não foi o toque, aquele toque instintivo de reação de um homem que põe a mão naquele objeto. Mas Uzá morre porque todo o povo e Davi está a transgredir às ordens do Senhor. A transgressão das ordens do Senhor não é uma coisa de pouca importância. A transgressão das ordens do Senhor não é uma coisa de pouca importância. E nós precisamos tomar nota disto. Nós, filhos de Deus, Igreja de Cristo, precisamos de tomar nota disto. A transgressão das ordens do Senhor não é uma coisa de pouca importância. Eis que toda a alegria, todos os instrumentos, todas as manifestações de regozijo cessaram ali, naquele instante. Terminaram. O barulho que se ouvia de pessoas alegres deu lugar ao silêncio. A alegria deu lugar à consternação perante aquele homem ali, morto perante todas as pessoas. Não é o nosso fervor, não é a minha alegria e o meu fervor na adoração que impressionam o Senhor. Não é isso que impressiona o Senhor. Não é o facto de eu adorar com toda a alegria, isso é importante. Mas o que impressiona o Senhor é a obediência. Sem a obediência é impossível agradá-lo. É impossível. Deus não aceita inovações na forma como Ele deve ser adorado. E não estamos a falar de costumes e tradições. Não estamos a falar de forma. Estamos a falar de princípios. Estamos a falar de princípios. O culto a Ele é definido por Ele. E qualquer culto fora dos seus preceitos é por Ele repudiado. Ele repudia um culto que é feito fora dos seus preceitos. Isto é sério. É sério, irmãos. Com coisas sérias não se brinca. Podemos olhar para este texto e considerar uma injustiça esta pessoa, Uzá, ser morto. Mas aquilo que este texto nos quer dizer e mostrar é revelar e exaltar a santidade de Deus. Há um servo de Deus, um comentarista, que diz o seguinte: no início dos novos períodos da história bíblica,
seja, quando alguma coisa começa na história bíblica, por vezes Deus manifesta o seu julgamento de uma forma que lembra o povo de que uma coisa não muda. O povo de Deus deve obedecer à palavra de Deus. Este comentarista diz que sempre que começa um período da história bíblica, Deus faz alguma coisa para mostrar ao seu povo que o povo de Deus deve obedecer à palavra de Deus. Alguns exemplos. Depois que o tabernáculo foi erguido e que o ministério sacerdotal foi ordenado, Nadab e Abiú, filhos de Arão, morreram por terem tentado aproximar-se indevidamente do santuário, levando consigo, a expressão é, fogo estranho. Outro exemplo. Quando Israel entrou na terra de Canaã e começou a conquistá-la, Deus ordenou que Acã fosse executado. Porquê? Por desobedecer e por tomar para si um despojo da guerra, algo que Deus tinha dito para não fazer. No início do Novo Testamento, quando a Igreja de Cristo dá os primeiros passos, Ananias e Safira foram mortos por mentir a Deus e ao seu povo. E aqui no início do reinado de Davi em Jerusalém, Deus lembrou os israelitas de que ao servi-lo, eles não deviam imitar outras nações, pois necessitavam somente da sua palavra. Muitas vezes Deus entende ser necessário mostrar ao seu povo que é necessário obedecer à sua palavra. E às vezes isto custa, isto dói, isto é doloroso, mas Deus usa esses momentos para nos dizer que com coisas sérias não se brinca. Desgostou-se Davi, diz o versículo 8, porque o Senhor irrompera contra Uzá e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não nos é dito, o texto não nos diz qual o motivo pelo qual Davi fica desgostoso. Se é a morte de Uzá, a sua displicência e a morte de Uzá. Se é um assumir de culpas da sua parte pelo errado manuseio e transporte da arca. Todos estes e outros motivos são plausíveis, mas uma coisa percebemos no versículo 9, é que Davi teme ao Senhor. Ouvimos na quinta-feira o irmão António referir-se que uma das coisas mais importantes que o ser humano precisa de entender é o temor ao Senhor. Davi, neste momento, teve um senso profundo do que é a santidade de Deus. Não tenhamos dúvidas que Davi caiu em si, neste momento. E com isso ele temeu ao Senhor. Ele percebeu que a santidade do Senhor não é uma coisa para se brincar. Não é uma coisa secundária. Ele aprendeu que as coisas divinas precisam de ser tratadas com cuidado, com reverência e com temor. Por vezes, simplificar, banalizar as coisas dá mau resultado. E aquilo que vemos de Davi é ele a temer ao Senhor, ele a ter consciência plena da santidade de Deus. E então agora, na terceira parte do texto, do versículo 10 ao versículo 23, outro ensino vem. E esse ensino é que quando nós estamos na presença de Deus, há motivo para alegria e celebração. Vamos correr um pouco mais rápido. Mas o que é que acontece novamente com a arca? É a arca que continua aqui presente como pano de fundo. Diz-nos que Davi, depois da morte de Uzá, já muda de ideias, não traz a arca de Jerusalém, para Jerusalém, e durante 3 meses a arca fica na casa de Obed-edom, o geteu. E o que é que aconteceu com a casa de Obed-edom? Não ouvi. É abençoada. A arca está ali e Deus abençoou a casa de Obed-edom. Então avisaram Davi e disseram: olha, a arca está na casa de Obed-edom e Deus tem abençoado a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. E Davi retoma a decisão que tinha tomado anteriormente de trazer novamente a arca
junto de si, para a cidade de Jerusalém. Depois de 3 meses, Davi fez com alegria subir a arca novamente, agora da casa de Obed-edom, cuja casa está a ser abençoada, e a família está a ser abençoada, para Jerusalém. E o que é que me diz o texto? Que ele o faz com alegria. Diz o versículo 12. E com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. Há pouco vimos que ele estava com temor, ele temia o Senhor. Mas agora ele diz, o texto nos diz que ele faz isto com alegria. Temor e alegria não são coisas incompatíveis. Ok? Temer o Senhor e alegrar-se no Senhor não são coisas incompatíveis. Nós podemos temer o Senhor, reverenciá-lo, reverenciar a sua santidade, respeitar a sua santidade e alegrar-nos na sua presença. O Salmo 2, versículo 11, diz exatamente isso. Há quem diga que é um salmo de Davi, há quem diga que não, mas seja ou não seja, o versículo 11 do capítulo 2 diz: servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. E eis que, reparem como as coisas mudam. Reparem como tudo é diferente. Sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor, ou seja, o que é que isto nos diz? Que havia pessoas a transportar a arca, já não era um carro. Quando os que levavam a arca do Senhor davam 6 passos, Davi mandava-os parar e faziam sacrifício. Eles pegavam na arca, davam mais 6 passos e Davi voltava a sacrificar alguma coisa para adorar o Senhor. Portanto, agora o processo de transporte é completamente diferente. Em primeiro lugar, é feito segundo o procedimento correto. São homens que levam a arca e é acompanhado de abundantes e sucessivos sacrifícios e momentos de adoração ao Senhor. A cada 6 passos havia adoração. A cada 6 passos havia contrição. Davi manifesta um entusiasmo tão grande como na vez anterior. O entusiasmo, se o medirmos, talvez seja muito parecido ou semelhante. Portanto, a questão não está na alegria e no entusiasmo com que se está a fazer esta ação. Mas agora qual é a diferença? É que ele está a respeitar os preceitos e os princípios divinos. Agora ele tinha aprendido que ser sincero e animado não era suficiente. Ele agora prestava atenção às exigências de Deus, às exigências que a lei de Deus tinha estabelecido. E adorava o Senhor. Davi dançava, diz o versículo 14, com todas as suas forças diante do Senhor. Estava cingido de uma veste de sacerdote, não agora como rei, mas estava vestido como sacerdote, com uma estola sacerdotal de linho. Ou seja, pronto para a adoração. Pronto para adorar e exultar-se no Senhor. Assim Davi, como todo Israel, e estou a ler os versículos corridos, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E agora eis que acontece algo. Diz que ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, quem era Mical? Esposa de Davi. Como é que o texto a apresenta? Filha de Saul. Ok? Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. O texto nos diz que eles introduziram então a arca do Senhor, puseram-na no seu lugar, que era uma tenda que Davi tinha preparado para ela. Este trouxe holocaustos e ofertas pacíficas ao Senhor. E diz o texto, versículo 18, que Deus abençoou o povo em nome do Senhor dos... Aliás, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E reparte pão, reparte carne e passas por todo o povo. E todo o povo se retirou, cada um para as suas casas. E agora a nossa atenção concentra-se em 2 pessoas, Davi e Mical. Quando Mical, a filha de Saul, olha pela janela e vê todo aquele aparato, toda aquela alegria, aquele júbilo, vê o rei a saltar e a dançar diante do Senhor, diante dos seus súbditos, diz o texto que ela o desprezou completamente. E agora, aquele pormenor, o narrador refere-se a Mical 3 vezes, não como esposa de Davi, mas como filha de Saul. O que é que o narrador nos quer dizer? Que Mical representa quem? Representa Saul.
representa o quê? Os tempos passados, os tempos antigos. Não representa este novo reino. Mical não é uma representação de uma esposa de Davi, mas é a representação do seu pai, do que ficou para trás. E o que é que acontece? Mical está mais preocupada com a dignidade do rei, com o facto de ele estar a dançar ali perante os seus súbditos, a dançar ali perante todas as pessoas. Isto nos diz que o reino anterior se preocupava com a aparência, em lugar de celebrar a alegria da presença de Deus. Sabem, este é um erro que nós hoje também podemos cometer. Hoje também podemos cair no erro de estarmos mais preocupados com a forma com que nós adoramos do que com a essência da própria adoração. É curioso que muitas vezes as críticas surgem exatamente das pessoas que são apenas observadoras da adoração. Era isso que Mical era. Mical não era uma adoradora. Mical não estava a adorar o Senhor. Mical era simplesmente uma observadora da adoração, que não percebia nada do que estava ali a acontecer. Estava noutro campeonato. Estava aliada da alegria e da exultação que era merecida porque se estava na presença do Senhor e se estava a cumprir os propósitos e os princípios do Senhor. Quando o nosso foco e a nossa atenção estão muitas vezes na forma, naquilo que é aparente, mesmo no nosso culto, estamos concentrados em tudo menos aquilo que é mais importante, que é o Senhor, que é a presença de Deus, que é a adoração que lhe é devida, que é a alegria que tem de vir disso por estarmos na sua presença. Mas nós estamos concentrados em outras coisas. Somos apenas observadores de adoração. Nesse momento, nós tornamos-nos críticos que não conseguem parar a crítica. É isso que Mical representa. Mical não participa da adoração e aponta o dedo a Davi. Quando estamos neste contexto, nós achamos sempre que a adoração a Deus é exagerada, que a alegria derramada perante o Senhor é exagerada, que a nossa gratidão perante o Senhor é uma coisa inventada. Mical representa isso. Quando Davi chega à casa, Mical torna-se aquela esposa que em 2 ou 3 palavras põe o marido no chão. A esposa tem esse poder. Às vezes, em 2 ou 3 palavras, a cacetada é tão grande que é maior do que um tiro de caçadeira. É verdade. Com 2 ou 3 palavras, não é só a esposa, também o marido, desculpem dizer isto, mas o ser humano tem esta capacidade de, com 2 ou 3 palavras, derrotar o seu próximo. Ela diz, olha, muito bem, que bela figura fez o rei de Israel. São estas as expressões de Mical. Que bela figura fez o rei de Israel. Descobriu-se aos olhos das servas e dos seus servos, e sem pejo se descobre como um vadio qualquer. Que palavras tão fortes. Quase conseguimos estar lá neste momento e perceber que a coisa foi dura. Mas Davi responde de uma forma que é um exemplo para nós. O rei reafirma que não só a escolha de Deus estava sobre si para ser rei sobre Israel, como Davi mostra a Mical e mostra-nos a nós que a sua devoção completa era alegrar o Senhor, era adorar o Senhor. Davi está a dizer que muito mais importante do que o seu status como rei, do que a reputação perante os seus súbditos, é o ato de se humilhar perante a adoração do Senhor, ou perante o Senhor em adoração. Ele não se importa de se apresentar desprezível, desde que o Senhor seja exaltado. Ele diz, ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, se for preciso. Isso para mim não tem importância nenhuma. Eu ainda me humilho mais e me torno mais desprezível, se for preciso, para adorar e louvar o meu Deus. Porque a minha alegria está nele. O comportamento de Davi é um exemplo para nós. A nossa maior necessidade é, de facto, estarmos alegres na presença de Deus, satisfeitos nos seus propósitos, na sua vontade e naquilo que Ele é. Muito mais do que naquilo que Ele nos dá
E Davi tinha muitas coisas que Deus já lhe tem dado e vai continuar a dar. Mas o que dava alegria ao seu coração era estar na presença de Deus. A sua devoção, a sua dependência era estar na presença de Deus. A arca representa, neste capítulo, a expressão da presença de Deus. E o ato de abrigá-la e trazê-la para Jerusalém permanecia como um símbolo de que Deus iria habitar permanentemente no coração da nação e iria ser por ele adorado. Era isto que a arca representava e representa neste capítulo. Com princípios sérios não se brinca. O que é a arca para ti? Jesus é a nossa arca. A arca é uma representação de Jesus. Jesus é a presença de Deus. Por Jesus nós podemos chegar à presença de Deus. Jesus é a nossa reconciliação com Deus. Jesus é a revelação completa e verdadeira de quem Deus é. Do seu amor, da sua graça, da sua misericórdia. O que é que estamos a fazer com Jesus? Com coisas sérias não se brinca. Qual é a minha resposta ao sacrifício de Jesus na cruz por mim? Eu trago para dentro de mim, eu dou-lhe abrigo. Vou buscar a arca onde é preciso para que ela esteja junto de mim, como Davi faz. Ou eu negligencio, ou rejeito, eu quero Jesus longe. Há uma resposta que é necessária darmos ao sacrifício de Jesus, à presença de Deus, à adoração que é devida a Deus. E essa resposta precisa ser dada individualmente por cada um de nós. Não brinques com coisas sérias. Se Jesus ainda não é o teu Senhor, o teu Salvador, não brinques com coisas sérias. Não há esperança fora dele, não há salvação fora dele. Não há nada fora dele a não ser a morte e a condenação eterna. Mas se somos já filhos de Deus, somos filhos de Deus, lavados pelo sangue do Cordeiro, não brinquemos com a adoração a Deus, com a graça da alegria de estarmos na sua presença. Estejamos perante Ele com toda a alegria, com toda a gratidão e com todo o nosso fervor. Que Deus abençoe a sua igreja.